Shabbat Shalom, meus amados, a palavra do Eterno nos diz Zahor et Yom HaShabbat Lekadishu. Lembra-te do dia de Shabbat para o santificar. Queridos amados, hoje estamos examinando a Parashá Vaet Hanam, que quer dizer, e eu supliquei. Nós vamos examinar aquele texto em que Moisés, dentro do livro de Devarim, Deuteronômio, capítulo 3, a partir do verso 23, nós vamos ver ali Moisés suplicando ao Eterno para poder entrar na terra de Canaã. Mas o Eterno disse, não tem como, não me fale mais sobre esse assunto. Porque o Eterno já tinha dito para Moisés que ele não ia entrar na terra de Canaã, porque por causa da questão da pedra, né, queridos? Que Moisés, ele, em vez de falar com a pedra, ele feriu a pedra. E aqui, queridos, isso lá atrás. Agora nós vamos ver então, queridos, esse texto de Deuteronômio 3, verso 23. Vamos lá. Também, Moisés falando, né? Também eu pedi graça ao Eterno, no mesmo tempo dizendo, Eterno Deus, já começaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua forte mão, pois que Deus há nos céus e na terra que possa fazer segundo as tuas obras e segundo os teus grandes feitos. Rogo-te que me deixes passar, para que veja esta boa terra que está além do Jordão, esta boa montanha, o Líbano. Porém, o Eterno indignou-se muito contra mim por causa de vós, e não me ouviu. Antes o Eterno me disse, basta, não me fale mais deste assunto. Então, queridos, nós vimos aqui Moisés falando com o Eterno, mas hoje nós vamos, nessa noite de Shabat, examinar, nesse primeiro comentário do Shabat para Vaet Hanam, nós vamos examinar aqui o versículo 24, que Moisés diz assim, quando ele fala na segunda parte do versículo 24, que ele diz assim, que Deus há nos céus e na terra que possa fazer segundo as tuas obras e segundo os teus grandes feitos. Então, veja bem, queridos, nos céus, Shammai, na terra, Eretz. Então, veja bem, qual Deus que há nos céus e na terra, tal qual o Eterno? Nenhum. Em qualquer lugar que exista, só tem um Deus, que é o Eterno, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E nós vemos aqui, queridos, essa colocação aqui de Moisés, e está no original da Torá, aqui fala assim, que Deus é único, que Deus é como tu, que és único nos céus, único na terra, né? E que faz as suas obras, né, tal qual nenhum outro faz. Então é isso, como está no texto da Torá, no manuscrito. Mas o que nós temos que falar aqui hoje, queridos, é sobre essa parte do Deus nos céus, o nosso Deus nos céus e o nosso Deus na terra. Como é que o Eterno trabalha nessa situação? Veja bem, como é que o mundo trabalha e como é que é a vontade do Eterno em relação a nós. O mundo, meus irmãos, ele trabalha da seguinte forma. Vamos entender aqui. As pessoas do mundo, as pessoas cobiçam as coisas da terra, as coisas materiais. E em relação às coisas espirituais, as pessoas não estão muito preocupadas. Quanto menos para eles, melhor. Ou seja, quanto menos ter que cumprir alguma coisa, para eles é melhor. Isso eu falo em relação, inclusive, a pessoas que são religiosas. Muitas pessoas religiosas, as pessoas, eles querem só pensar na parte da prosperidade material, mas na parte da parte espiritual, né, irmãos, pensam apenas em, não tem problema, porque Deus só quer o coração, coisas desse tipo, meus irmãos, que são coisas da carne, não do Eterno. As coisas do Espírito são diferentes. As coisas do Espírito, as pessoas que são do Espírito e que estão no Espírito são diferentes. Por quê? Elas pensam em relação a melhorar, em relação à vontade do Eterno, e em relação às coisas materiais, elas olham para aquelas pessoas mais necessitadas. Porque as pessoas do mundo olham para as pessoas mais bem-sucedidas na parte material, mas na parte espiritual olham para as pessoas que estão mais afastadas, querem seguir as pessoas que estão mais afastadas da fé. Ou seja, querem mais ficar longe de Deus e mais perto das riquezas materiais. Isso é pessoa do mundo, e muitos crentes hoje estão nisso, né? Crentes que eu falo religiosos, né?
E na parte espiritual, aquele que está no espírito, ele quer crescer, olha, ele quer olhar para Deus, ele quer fazer a vontade de Deus, crescer fazendo a vontade na parte espiritual. E na parte material, ele vai olhar para aquele que é mais necessitado. É essa ótica de Deus. Nas coisas espirituais, olhe para o eterno, olhe para o eterno, que é olhe para mim, o eterno falando, né? E na parte material, olhe para o necessitado. E o mundo olha ao contrário, né? É a questão de qual é o olhar. O olhar do mundo olha para a parte material, para as pessoas que estão mais no material, e olha para aquelas pessoas que estão menos no espiritual, porque aí eles gostam, as pessoas do mundo. E nisso você vê até coisas, aberrações hoje, né, no meio do evangelho, né, que dizem sobre a teologia da prosperidade, coisas, né, irmãos, grandes absurdos que a gente vê, né, que a pessoa almejando bens na terra, cobiçando, exatamente tendo a visão da carne, que a Torá é contra. A Torá diz o seguinte: você procure melhorar a sua vida espiritual, procure olhar para o eterno, e na parte material é mandamento você cuidar do necessitado. É isso daí, irmãos. Todos, até o necessitado, tem que cuidar daquele que tem menos que ele. Amém? Todos têm que cuidar de alguém que tenha menos. Amém? Até a última pessoa do mundo cuidar de um que seja menos do que ele. Vai sempre achar alguém que esteja mais necessitado. Amém? Então veja bem, queridos. E esse é o espírito que está por trás desse texto aqui, nessa ótica do grande Deus dos céus e o grande Deus da terra, que é o próprio Eterno. Mas a ótica que o Eterno tem nos céus, de nós como seres espirituais, que temos nossa vida voltada para fazer a vontade de Deus, é olhar e melhorar no espiritual e no material olhar para quem tem menos. Aleluia. E exatamente nós vemos aqui isso, irmão, muito colocado, inclusive, na Brit Hadashah, ou seja, no chamado Novo Testamento. Amém? Aqui no livro de Colossenses, capítulo 3, no versículo 1, o apóstolo Paulo, ou o apóstolo, né, Shaul Hachalir, né, Shaul, o nome dele hebraico é Saulo, né, irmãos, nunca mudou, né, eu já até expliquei isso para os irmãos, né, o nome Paulo vem, né, porque ele é nascido em Tarso, então é Paulos, mas no nome judaico, hebraico, que ele também era judeu, era Saulo. Amém? Então Shaul, Saulo, Hachalir, o apóstolo. Nós vamos ver aqui, irmãos, em Colossenses capítulo 3, verso 1, ele diz assim: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, é ele falando contigo, comigo, é o Espírito Santo falando, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Será que o povo que se diz religioso, evangélico, que crê em Deus, está buscando as coisas de cima ou está buscando a teologia da prosperidade? Vamos ver aqui. O mandamento é buscar as coisas de cima. Verso 2. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Está dizendo para pensar nas coisas de cima. O que é as coisas de cima? A Torá. Né, irmãos? Obedecer a Torá. Obedecer os mandamentos da Torá. Obedecer a santa palavra de Deus. Obedecer os ensinamentos de Yeshua HaMashiach. Amém? Então, isso daí é o quê? Pensar nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra. Quais são as coisas que são da terra? Teologia da prosperidade, né? O mundanismo, o paganismo, né, irmão? As festas pagãs, coisas da terra, né? A ganância, meus irmãos, de muitas lideranças, inclusive. E verso 3, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Isso, Colossenses 3, 1 a 3. Nós vamos ver aqui também, amados, amém, no livro, louvado seja o nome do Eterno, Salmo 119, verso 36.
O Salmo 119 é maravilhoso, né, queridos? Fala muito da Torá, dos preceitos, dos estatutos, dos testemunhos do Eterno. E no Salmo 119, verso 36, é dita a seguinte palavra: inclina o meu coração aos teus testemunhos e não a cobiça. Então, eu quero estar inclinada, a minha vida, à palavra de Deus e não à cobiça da terra. É isso que Deus quer para cada um de nós. Amém? E aqui diz, irmãos, né? O próprio Yeshua HaMashiach, meus irmãos, no livro de Mateus, amém? Capítulo 16, verso 23, Yeshua diz assim: ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Então, são muitas pessoas, irmãos, só pensam nas coisas carnais, não pensam nas coisas espirituais. Amém? Não pensam em cumprir Torá, não pensam em cumprir a palavra, pensam somente em obter vantagens materiais, certo? Eu estou ali para obter uma vantagem material. Então essa pessoa não anda segundo o Espírito, anda segundo a carne. Não é guiada pelo Espírito, mas é guiada pela carne. Amém? Então, vamos aqui ver também, meus irmãos, no livro de aos Romanos. Olha que ensino de Shaul Rachaleiro, o apóstolo Paulo. Amém? Romanos 8, versículo 4 em diante, olha o que ele diz. Ele escreve, né, o Espírito Santo falando conosco agora. Para que a justiça da Torá se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Olha só, irmãos, a Torá para aqueles que andam segundo o Espírito e não segundo a carne, porque aquele que rejeita a Torá anda segundo a carne, não anda segundo o Espírito. Olha só o verso 5. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. A pessoa que está na carne, irmão, o que ela quer? Ela não está na igreja para saber da palavra, ela está na igreja para obter alguma vantagem material terrena para ela. Amém? É uma pessoa que anda segundo a carne. Amém? Ela não está preocupada em ouvir a palavra. É uma pessoa que está preocupada em resolver coisas da carne e não do Espírito. Aquela pessoa que está no Espírito, ela quer ouvir a palavra, porque Yeshua falou em João 6,63 que as palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Então, o Espírito é a palavra. Quem rejeita a palavra anda na carne, não anda no Espírito. Verso 6. Porque a inclinação da carne é morte, é uma morte espiritual. São mortos vivos, porque não andam segundo a palavra, nem querem ouvir a palavra, mas querem andar segundo a carne e segundo a vontade do mundo. Então, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida eterna e paz, com o príncipe da paz, que é Yeshua HaMashiach. Verso 7. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à Torá de Deus. Aqui está a lei de Deus, a Torá de Deus, nem em verdade o pode ser. Então, irmão, a pessoa que está na carne, ela não quer ficar sujeita à Torá. É o que está aqui no versículo 7. Não quer guardar o Shabat, não quer guardar as festas do Eterno, não quer ouvir a palavra do Eterno, quer ouvir o quê? Teologia da prosperidade, quer ouvir profecia do mundo, não a profecia da Bíblia. Quer ouvir revelação da carne, revelação de prosperidade, não o que está aqui na palavra. Amém? Porque a maior revelação está aqui na palavra. Olha o que diz aqui, porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus. São pessoas que o apóstolo aqui está ensinando, e o Espírito Santo fala conosco agora, que são pessoas que são inimigos de Deus, pois não é sujeita à Torá de Deus. Então, quem não é sujeito à Torá de Deus é inimigo de Deus. Está aqui Romanos 8, verso 7. Amém? Se você, meu irmão, minha irmã, não é sujeito à Torá de Deus, a Torá do Eterno, aos 5 primeiros livros da palavra de Deus, você é inimigo de Deus. É o que está na palavra.
e nem em verdade o pode ser. Amém? Não é sujeito à Torá porque é inimigo de Deus. Amém? Verso 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Por quê? No verso 7 diz: a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à Torá de Deus. Então a inclinação da carne não é sujeita à Torá de Deus e, portanto, não pode agradar a Deus. Amém? Então, queridos, olha que ensino maravilhoso. Por isso que nós temos que nos preocupar com as coisas espirituais, com a Torá do Eterno, em fazer a vontade do Eterno, com as palavras de Yeshua HaMashiach, que são todas baseadas na Torá. Aleluia, louvado seja o nome do Eterno. E aqui nós vemos também, irmãos, louvado seja Deus, 1 João, capítulo 2, verso 15, que fala muito sobre isso. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Bom, que coisa tremenda. As pessoas estão preocupadas com teologia da prosperidade, em ganhar vantagem até políticas. Coisas que isso, meus irmãos, no meio, botar Deus com política, queridos. Olha que situação. Amém? Verso 16. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Concupiscência, irmão, cobiça, exatamente. A cobiça de querer mais e mais coisas materiais. Aqui ele está dizendo, isso não é do Pai, mas é do mundo. Por quê? No verso 17 ele diz, e o mundo passa, e a sua concupiscência. Todos esses que buscaram a teologia da prosperidade, né, tentaram ganhar vantagens usando a palavra de Deus, então esses aí passam junto com a concupiscência. Mas, agora completa o versículo 17 de 1 João 2. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Olha que maravilha. Amém? E aqui nós vamos agora, irmão, ver Filipenses, capítulo 3, irmãos. Amém? Capítulo 3, que diz assim, irmãos. Aleluia. E que tem muito a ver com isso que nós acabamos de falar. Que o servo de Deus, ele quer melhorar em fazer a vontade de Deus, crescer espiritualmente. Se não fazer essa vontade agora, ele vai fazer depois. Ele vai fazer, vai melhorar. Aquele que serve a Deus, agora aquele que não serve, ele quer sempre dar um jeitinho de... Não, eu não preciso fazer tanta coisa assim. Você não precisa... Já viu pessoa dizer assim, você não precisa ser tanto assim, não. Então, essa pessoa está na carne, não está no espírito. Amém? Quando a pessoa está no Espírito, diz assim, não, vamos melhorar, fazer a vontade do Eterno. Ora, quem faz a vontade do Eterno está fazendo a vontade do Eterno, está querendo o quê? Agradar o Eterno. Agora, se a pessoa diz que não precisa ser assim, está fazendo a vontade de quem? Da carne e de Ran-Satã, né, queridos? Então, veja bem, aqui diz em Filipenses, capítulo 3, amém? Verso 18. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória era para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Irmão, lideranças, líderes religiosos pensando só na parte material, membros de igrejas, de religiões, pensando só na parte material, mas aqui o apóstolo fala, no versículo 20, mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Yeshua HaMashiach. Que maravilha! Então, queridos, veja bem, aonde que você está, o que você quer melhorar? Na parte material ou na parte espiritual? Você deve focar na parte espiritual. Na parte material, olha para aquele que tem menos e ajude-o, porque esse é o evangelho de Yeshua HaMashiach. Amém? Aquele que tem menos. E você vai ficar livre da condenação eterna. Amém? Por isso, queridos, quando falamos do Deus dos céus, do Deus do Shammai, céu, Shammai, e o Deus da terra, da Haaretz, nós sabemos que o nosso Deus, ele quer que a gente tenha essa visão para o céu, ou seja, de melhorar nas coisas de Deus, e na visão da terra cuidar de quem tem menos. Amém? Que o Espírito Santo continue falando ao coração dos amados. Shalom, Shabbat, Shalom. Amém e amém.